E vocês sabem que hoje é o dia da Cruzoé, eu dedico esse programa exclusivamente para a gente conversar sobre os temas da revista, os temas mais relevantes, para você que quer acompanhar e quer saber detalhes sobre esse tema, e para conversar sobre isso agora, sobre um dos artigos da revista Cruzoé. Eu trouxe aqui no Meio Dia em Brasília a vice-presidente do Lola Brasil, a Letícia Barros, que já está aqui com a gente, que ela escreveu um artigo para a Cruzoé escrito Como o empreendedorismo liberta as mulheres da violência. Tudo bem, Letícia? Obrigada por vir ao Meio Dia em Brasília. Olá, primeiramente, boa tarde a todos. Obrigada, Kis, obrigada, antagonista, a todos que estão me recebendo aqui. Obrigada, Letícia. E a gente quer entender mais qual o mote principal. A gente está com ele aqui na tela, como o empreendedorismo liberta as mulheres da violência doméstica. Inclusive, você cita a Lei Maria da Penha, fala dessa lei que foi importante para prevenir, né, esses casos de violência doméstica, mas a gente sabe, Letícia, que no fundo, a violência doméstica acontece em muitas situações porque a mulher fica refém, fica submissa do parceiro por não ter uma fonte de renda. Então, assim, ela espera e ela se sujeita a uma relação abusiva, uma relação traumática, por ela não ter opção de sair de casa com os filhos, não ter uma renda para manter. Então, como é que você esmiuçou esse tema aí na revista Cruzoé? Então, de fato, Kis, a gente teve até um estudo que eu menciono no artigo do Data Senado de 2021, que o segundo motivo pelo qual as mulheres deixam de denunciar é justamente a dependência financeira. E eu cito também uma experiência que eu mesma tive, eu trabalhei por 2 anos em um dos juizados de violência doméstica aqui no Rio de Janeiro, e eu recebia muitas vítimas, eu fazia esse atendimento direto com as vítimas, e muitas vítimas iriam lá, porque, como você mencionou, a Lei Maria da Penha é muito importante, e ela também trouxe essa questão da medida protetiva de urgência. Então, o que é essa medida? A vítima comparece à delegacia, ela pede uma medida protetiva, porque ela assume que a sua integridade física ou psicológica está em risco, ou até mesmo já foi violada. Então, a delegacia direciona isso para um juiz, e o juiz concede ou não essa medida protetiva. Então, essa questão é realmente muito importante. Só que o que a gente tinha lá, na experiência que eu tive? Reiteradamente a gente recebia essas vítimas que haviam pedido essas medidas e iam lá e queriam retirar essa medida, né? Então a gente tinha alguns fatores que motivavam isso, e um desses fatores era a dependência financeira e emocional. Principalmente a financeira, que é o segundo maior motivo. Então, a gente encaminhava essas vítimas também para a equipe multidisciplinar, inclusive a própria Lei Maria da Penha impõe isso, cada juizado tem a sua equipe, com psicólogas e assistentes sociais que orientam e ajudam essa vítima. E elas realmente confirmavam essa situação de que realmente a dependência financeira aprisiona a mulher nesse ciclo de violência doméstica. Letícia, é interessante você trazer esse ponto aí em relação à dependência financeira e emocional. Eu também tenho um projeto social, Letícia, é um tema que eu gosto muito, viu? A questão dos direitos das mulheres, o combate à violência doméstica, o combate ao assédio moral e sexual, que são temas que, infelizmente, ainda são bem recorrentes, né, Letícia, no que diz respeito às mulheres. E eu tenho um projeto, esse projeto chama Elas por Elas, que é um projeto de amparo às mulheres que foram vítimas de violência. E aí um ponto interessante também que eu quero que você esmiúce aqui é que muitas mulheres, embora queiram sair dessa situação de dependência financeira e emocional, que é uma também que pesa bastante no que diz respeito a casos de violência doméstica, elas não sabem exatamente por onde começar. No projeto a gente fala muito sobre isso, assim, quais são os caminhos que você deve adotar para conseguir adquirir a independência financeira e sair de um relacionamento abusivo. No artigo você comenta, Letícia, como é que funciona, quais são os passos que uma mulher que está numa situação de relacionamento abusivo, que está numa situação de violência doméstica, abuso psicológico, ela pode trabalhar para sair dessa relação e investir no empreendedorismo. Quais são os passos que ela deve seguir? Então, justamente, quando a gente consegue averiguar que, de fato, o segundo maior motivo das mulheres não denunciarem ou simplesmente desistirem da medida é a dependência financeira, o que a gente pode fazer com relação a isso? Muitas pessoas vão dizer, elas têm que procurar um emprego, ou enfim, buscar alguma coisa dentro do mercado. Só que a gente sabe que nem todas as mulheres têm acesso a essas oportunidades no mercado de trabalho formal. Então, muitas acabam indo por esse caminho, né, de
de trabalho informal e principalmente do empreendedorismo informal. Então, acabam abrindo os seus negócios, são mulheres microempreendedoras, mas que nem sempre elas vão ter um CNPJ, nem sempre elas vão ter essa empresa formalizada perante o Estado. Isso, sim, é um problema, mas a gente vê que o empreendedorismo, de fato, ele consegue libertar e resgatar essas mulheres dessas situações de violência doméstica. Porque quando a mulher empreende, ela consegue adquirir essa autoconfiança, ela consegue adquirir uma autossuficiência financeira. A gente vê que isso é uma realidade muito forte nas comunidades e favelas. Aqui no Rio de Janeiro, a favela da Rocinha, que é uma das maiores favelas da América Latina, tem muita mulher empreendedora, e a gente fala de manicures, de cabeleireiras, de doceiras, todos os tipos, e elas acabam, sim, movimentando o comércio dentro dessas comunidades. Então, a gente precisa entender que a Lei Maria da Penha, apesar dela ser muito importante, ela às vezes não soluciona o problema da raiz, porque como que pode a gente ter a questão da medida protetiva, o Estado tem como fornecer isso, mas a mulher acaba não aderindo a isso, porque ela pensa, bom, como que eu vou obter um afastamento do meu parceiro através de uma medida, porque a medida a gente tem várias formas, ele pode ser afastado do lar, a mulher pode ser afastada do lar, ele não pode chegar perto dela, manter uma distância de não sei quantos metros, tudo isso o juiz que vai definir, tá? Então, se acontece isso, a mulher se coloca numa situação de, caramba, eu estou num túnel escuro, o que eu faço? Porque eu dependo financeiramente do meu parceiro. Se acontecer esse afastamento, eu não vou ter para onde ir, eu não vou ter como sustentar os meus filhos, eu não vou ter o que comer, o que vestir. Então, esse é um problema que a gente acaba vendo que o empreendedorismo ajuda essas mulheres a resgatarem. E isso a gente vê com dados, né? Porque eu trouxe, inclusive, no artigo, uma pesquisa do Instituto Rede Mulher Empreendedora, que é um instituto também voltado para a capacitação de mulheres que querem abrir os seus negócios nessa situação de vulnerabilidade social. E esse instituto ele entrevistou algumas mulheres e praticamente metade delas consideraram que elas que conseguiram terminar o seu relacionamento a partir da abertura de seus negócios, né? Então, 72% delas consideraram que sim, de fato, elas alcançaram a independência financeira, seja total, seja parcial, por meio da abertura de seus negócios. Então, a gente vê que, de fato, o empreendedorismo acaba sendo, sim, uma via de saída desse ciclo de violência. Letícia, uma coisa interessante também para a gente trazer aqui nesse bate-papo nosso é que a gente percebe que o empreendedorismo também é uma chance da mulher conseguir trabalhar e, ao mesmo tempo, cuidar dos filhos, né? Porque a maioria das mulheres fica aí também responsável a cargo do cuidado com os filhos, do cuidado dos seus lares, e no trabalho formal ela fica engessada aí numa carga horária de 8 às 18, quiçá maior, né? Inclusive aos finais de semana, com impossibilidade de cuidar dos filhos ao mesmo tempo, de levá-los para a escola, de levar no hospital, de cuidar das necessidades básicas dos filhos. Então, muitas delas conseguem ver nesse empreendedorismo, nesses trabalhos menores, seja manicure, massagista, doceira, a chance de trabalhar, ganhar o seu próprio dinheiro e, ao mesmo tempo, continuar com essa função de cuidado dos filhos, cuidado do lar, porque tem uma jornada de trabalho um pouco mais flexível, né? Com certeza, Kit, foi até bom você tocar nesse assunto, porque isso é uma coisa que, inclusive, no meu outro artigo também da coluna, eu falei sobre a questão da lei da igualdade salarial, da importância de nós formarmos e capacitarmos mulheres para se tornarem empreendedoras, porque elas vão ser as suas próprias chefes e elas vão ter essa flexibilidade de fato, conseguir conciliar com as outras áreas da sua vida. Então, de fato, o empreendedorismo é uma saída que acaba auxiliando em diversas áreas dentro da vida das mulheres atualmente. Perfeito. Letícia Barros, eu vou deixar o seu artigo aqui de novo na tela para os meninos acompanharem. Coloca na tela, por gentileza. Está aqui, ó, como o empreendedorismo liberta as mulheres da violência doméstica. E ela fala, a dependência financeira aprisiona a mulher na condição de vítima. A Letícia traz diversos dados, inclusive abordando a questão da Lei Maria da Penha, que foi um mecanismo importante para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, mas que ela sozinha não é suficiente, que as mulheres precisam recorrer a outros mecanismos, especialmente ao empreendedorismo, para conseguir, de fato, se libertarem de relações abusivas, relações tóxicas que abalam o psicológico aí, não só das mulheres, né, Letícia, dos próprios filhos, porque uma criança que vive num lar conturbado, né, com diversos cenas de violência, é um adulto que vai crescer com traumas e, sem dúvida, vai impactar até na convivência social também, né? Com certeza, Kish.
Letícia, obrigada por sua participação no Meio Dia em Brasília. Volte sempre com esses assuntos tão relevantes que impactam a sociedade, que impactam as mulheres. Eu agradeço, já sou fãzaça do Lula Brasil, já estou acompanhando aí, é um projeto que eu já vejo, já sigo, e eu convido vocês a seguirem também e acompanharem esse projeto tão incrível que fala das mulheres e aborda o direito das mulheres sob uma nova ótica, com uma nova vertente. Obrigada, Letícia, tudo de bom. Sempre um prazer, Kis. Muito obrigada por me receber. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.